Muito boa tarde a todos. A Inquieta volta a inovar e lança o novo programa no dia de hoje. Falamos de guarda-redes, muitas vezes com pouco destaque, mas nós vamos dar aqui muito destaque àquele que normalmente está mais tempo sozinho dentro do campo. É verdade que às vezes também tem direito a muito e muito trabalho quando é solicitado, mas a grande maioria das vezes está mais tempo sozinho do que propriamente acompanhado dentro do retângulo de jogo. E vamos falar de guarda-redes. E esta rúbrica que tem o nome de Perdão. Serão perdões os guarda-redes que vão passar aqui? Provavelmente sim, mas hoje temos já comigo o meu primeiro convidado, e que convidado, Peralta, a quem desde já agradeço também a disponibilidade para estar hoje comigo nesta conversa. Uma conversa e uma rúbrica também que tem o apoio da Perfeito Sinal Tintas e Vernizes, e é com esta rúbrica, é com este apoio que vamos estar até ao final da presente temporada. Peralta, muito obrigado por ter estado aqui, estares aqui comigo nesta conversa para falarmos do perdão, para falarmos do guarda-redes, porque tantas vezes não é falado. E eu tenho a certeza que eles têm também, eles, muitas e muitas histórias para contar. Mas primeiro, obrigado por estares aqui comigo. Agradeço eu, muito boa tarde, Filipe, boa tarde a todos que nos estejam a ver. Eu é que tenho que agradecer, nomeadamente por ser o primeiro, é um orgulho tremendo. É óbvio que acabei de acabar a minha carreira o ano passado e poder falar daquilo que é o guarda-redes, poder falar daquilo que é as balizas, é uma coisa interessante, porque muitas das vezes somos negligenciados, por assim dizer, porque nós pensamos nos fantasistas, nos grandes números 10, nos grandes desequilibradores, esquecemos muitas vezes daquele que está sozinho, lá atrás, a ver o resto do jogo todo. Por isso, daí o agradecimento por poder falar um bocadinho sobre isso e criar esta rúbrica para muitos mais que venham a seguir poder falar sobre o mesmo, partilhar as suas experiências. Acho que é uma coisa diferente, é uma coisa super interessante e com certeza para aqueles que nos estarão a ver e a ouvir também será interessante. Não tenho dúvidas nenhumas. Mas vamos começar pelo início, Peralta. Porquê a baliza? E eu sei que há alguns anos esta parte, e provavelmente no nosso tempo, não somos assim tão distantes na idade, muitas vezes começávamos na frente e íamos mais para trás e mais para trás e mais para trás. Alguns acabavam na bancada, outros acabavam na baliza. E eu vou-te perguntar o porquê da baliza. Como é que nasceu esta paixão, esta rotina por ser guarda-redes? Eu nasci numa terra que é Campelos, e nós tínhamos ali umas equipasitas de futsal, que agora, antes era futebol salão, não é? Exatamente, também. E, íamos todos jogar, todos os dias à tarde íamos jogar. Então, até que lá o Centro Social de Campelos resolveu criar uma equipazita que entrava em alguns torneios, numa competiçãozita que ia jogar aqui ou ali, nada muito oficial. Eu também jogava à frente, mas comecei a perceber que, os outros 7, 8 tinham um bocado mais jeito que eu. Não digo que naquela altura não era o gordo e a baliza, não é como se costumava dizer, mas não era assim o gordo, mas era que se calhar aquele tinha menos jeito para a frente. Então, um senhor que na altura fazia aqueles treinitos, precisava de alguém que fosse à baliza e eu lá fui e até me safava mais ou menos naquilo. Eu assim, se calhar então, é melhor eu ficar sempre aqui à baliza, que se calhar tenho algumas mais possibilidades de jogar mais tempo que se for à frente. E então foi assim que tudo começou. Comecei a jogar nisso do futsal, o futebol salão, porque valia tabelas, valia tudo. E comecei a entrar isso com 8 anos, 9 anos, ali com a malta. Entretanto, vou jogar a um torneio com os amigos de escola, um torneio de verão que o Taipas fazia. Entretanto, percebo que no final do torneio havia ali o Taipas, na altura também o Taipas, Vitória, e o Sandinenses, toda a gente ali a falar para eu vir, a ver se treinava, coisa e tal. Os Sandinenses, entretanto, tinham um treinador que era uma pessoa que eu conhecia já desde alguma infância, que era o Mr. Zeca Santos, e podias vir lá treinar. E lá fui treinar para a baliza, para o Sandinense, e assim se começou o resto da minha humilde carreira, mas
mas sempre à baliza. E acho que sempre foi o que realmente tinha mais jeito, não é? Foi mais jeito para Mas fazer. assustou-te o tamanho da baliza inicialmente, porque Epá, do saí do futsal futsal. ou do futebol salão, tu chegas àquela baliza enorme onde os guarda-redes se sentem ali um bocadinho pequeninhos. não é? Mas era curioso que nesse torneio do Taipas, não sei o porquê, tipo, jogávamos meio campo, mas ficava com uma baliza. A baliza de futebol 11 de um lado e a baliza de futebol 7 que eles tinham Muito do bom. outro. Era desequilibrado, mas como as duas equipas trocavam, pronto, equilibrava ali. Era igual para os dois. E a primeira vez que vou realmente para a baliza de futebol 11, isso é tão difícil de defender. As bolas vêm. Não tinha bem a noção como é que havia de abordar aqueles remates mais altos, mas comecei depois a perceber que se calhar até era mais fácil defender, ao contrário daquilo que nós pensávamos, até era mais fácil defender na baliza de futebol 11 que na baliza de futsal, porque no futsal eu estava logo ali, o gajo ia para O remate sair, normalmente e ele é já de mais estava, longe, não é? Exatamente, e comecei a perceber e pronto, encaixei bem nisso. Na baliza de futebol 11, aliás, eu tinha a sorte, naquela altura já tinha alguma estatura, não é? Quando mostrei nos infantis de Sandinense tinha alguma já estatura, já era um miúdo grandito e que também ajudava um bocadinho naquilo que era. Não estranhei grande coisa passar para o futebol 11 e gosto bem mais do futebol 11 que o futsal, posso dizer. Oh, pronto, e como é que eram os treinos? Hoje os treinos são completamente diferentes do que eram antigamente no que aos guarda-redes diz respeito. Hoje há equipas técnicas especializadas só para treinar guarda-redes, treinos específicos, mas naquele tempo eu diria que treinavam em conjunto, levavam a primeira coça e depois iam levar outra coça e eu às vezes confesso que olhava para os guarda-redes e sentia alguma pena porque eles saíam dali completamente destroçados com as pancadas que levavam ao longo dos treinos. Eu acho que os guarda-redes hoje em dia são os sortudos naquilo que é o treino. Não digo tanto na parte física, mas a forma como os treinadores de guarda-redes hoje em dia desenvolvem os treinos. Epá, nós treinávamos 3 vezes e o Sandinense era um clube que na altura tinha até bastantes condições. Eu não vou dizer que teria como a Vitória, mas se comparássemos para aquilo que era o Braga da altura, se calhar o Sandinense aquilo que tinha na altura relativo a condições físicas para trabalho, se calhar estava ao nível daquela altura do que era um Braga a nível de condições. Epá, e a gente tinha... Normalmente antes não havia muito aquele conceito do treinador guarda-redes, não é? A gente tinha o treinador principal e tinha um adjunto que nem era carne, nem era peixe, nem era treinador nem era preparador físico, nem era treinador de guarda-redes. E normalmente o que é que ficava? Ficava o treinador principal, neste caso o Mr. Zeca Santos, a treinar o resto dos jogadores e vinha o António, que era o treinador adjunto, não é? Epá, aquilo estávamos a falar, treinávamos na terra, não é? Recebíamos 50 chutes por cada treinado. A lama. Chutes. E lembro-me de uma coisa que agora tanto se fala no futebol atual ou no futebol moderno, que é aquilo que é mais evidente na diferença de treinos de guarda-redes, que era o jogo com os pés. Sim. Eu nem era um mestre com os pés, nem era por assim a dizer um abarato. Safava-me relativamente bem, porque também joguei bastante tempo à frente. Não tinhas 2 pés esquerdos? Não tinha 2 pés esquerdos. Tinha um bocado de talochas, mas não 2 pés esquerdos. E hoje em dia fala-se tanto nisso. E eu via, na altura, no conceito, Deus me livre se a gente saísse com a bola a jogar, ou Exatamente. coisa parecida. A bola era agarrada e chutar a bola para a frente e acabou. Dar um balote de frente, dizer que nem havia esta de bater agora bater lateralmente. de lado. Não, de frente e quanto mais longe a bola... E elas eram duras como a caneca. E batê-las na frente. E os treinos, basicamente, resumiam-se o treino de guarda-redes era levares ali 30, 40 chutes do lado direito, do lado esquerdo, do centro, uns cruzamentos... Depois ali a bola muito pertinha, tinhas de fazer 150 abdominais com a bola. E a gente depois ia para o treino ou para fazer uma peladinha e estava... Não havia força. As camisolas depois eram... as camisolas tinham para treinar aquelas largas, aquela lama toda, quer dizer, já não chegava à parte física, que aquele peso todo e não tinhas que voltar a cair. Era isso que eu te ia perguntar também. Antigamente... o guarda-redes era todo alcolchoado, porque tinha as calças e com as joelheiras alcolchoadas, as laterais das coxas alcolchoadas.
as mangas também. Hoje não, hoje é calções e camisola e t-shirt e está feito. Antigamente não, ou seja, quando você estava na terra, à chuva, aquilo ainda pesava mais, ou seja, ainda dificultava muito mais a vossa tarefa. Eu lembro a nível de treinos, epá, era aquilo que estavas a falar, daquelas calças acolchoadas, a gente utilizava as calças, tinha aqui umas espumazinhas, aqui nos joelhos outras espumazinhas, epá, e depois aquelas camisolas, eram as camisolas de fato de treino, que a gente utiliza às vezes no dia-a-dia. É óbvio, aquilo que caías uma vez ao chão, treinar com a lama, era logo um peso, elas começavam-nos a cair para o cinto abaixo, a gente lá apertava outra vez. Epá, mas isso também fez a essência daquilo que era aquele, e eu acho que todos os colegas passaram por essa geração, e mesmo os anteriores, que se calhar ainda tinham menos condições, também fazia a essência parte daquilo. Eu lembro-me, nos primeiros anos de Sandinenses, que ainda não tínhamos, Sandinenses isso dava bastantes condições, mas nos primeiros anos a gente levava uma roupa que eles nos davam, levávamos para o treino e depois trazíamos para casa. Eu lembro da minha mãe, a minha mãe chegava, ela quase te batia todos os treinos. Eu tinha que tirar a roupa, ela começava a olhar para as calças ou para a camisola, ela lá ia ao tanque tirar, primeiro com a mangueira a terra toda, para depois poder, é que nem conseguia meter aquilo na máquina, pois que fazia tanto peso, e ainda lavava as coisas, a santinha da minha mãe, ainda lavava as coisas à mão para dar. Mas curiosamente, até porque já éramos assim um bocado vaidosos para a altura, e estava ali na fase em que o futebol também estava a dar aquilo que a imagem também vendia. A gente via essa malta toda na televisão, e então víamos um guarda-redes que era o Jorge Campos, o guarda-redes do México, né? Com aquelas camisolas todas floridas nos mundiais. E aquelas camisolas, Paralta, se há camisola de guarda-redes que eu gostava de ter, confesso que era do Jorge Campos. Porque não há uma camisola igual, nem a marca faz camisolas iguais, porque era ele que desenhava. Era ele que desenhava. Era verde fluorescente para aqui, amarelo, cor laranja fluorescente para ali. Por acaso lembro-me, porque se calhar o primeiro Mundial em que eu realmente consigo, ou seja, já ter uma percepção realmente do que é o futebol jogado, na parte tática, na essência mais concreta do futebol, e fica na retina, não pela qualidade como guarda-redes, mas pelo estilo que ele utilizava. Embora então, não fosse mau. Era a ponta-lança do América. Também, ponta-lança, exatamente. Mas eu via já com a camisola manga curta. Então, a primeira camisola que recebo do Sandinense é uma camisola... Também, eu acho que ainda tenho lá em casa. Tenho que o presidente Sandinense, aqui atrasado, deu-me que o equipamento até estava lá ainda. Que maravilha. Estava lá, que era um preto e roxo. E então, aquilo tinha tudo alcochoado, aquilo vinha daqui até aqui. Mas eu via o Jorge Campos, já com a camisola de manga curta. Uma vez, sem dizer nada a ninguém, trouxe a camisola sem o roupeiro do Sandinense ver, pedi à minha mãe... Para cortar, fazer ali. Chegou o jogo, primeiro jogo. Acho que vamos jogar aos Pozendo. Era um campo de terra e só tinha pedras, foda-se, eu assim, vou jogar de cotovelos. Aqui não havia aquilo das leggings, pois é agora, isso. Das leggings, das térmicas. Das térmicas. Mas agora, tenho que fazer assim uma saída no chão, E eu de manga curta, eu cheguei a casa, tinha aqui, isto tudo aqui em carne viva, só a ditação, mas nem disse nada à minha mãe. O falta de treino até me colava, eu acho que nem disseste nada à tua mãe, nem disseste nada ao fisioterapeuta do Sandinense. Nada. Não cortavas a camisola, era logo que ias ouvir. O roupeiro, deixa-me livre, quase que me ia bater por eu ter cortado a camisola. Mas era para criar algum... O gajo podia ser fraco, mas pelo menos ter algum cenário. Claro, aquela parte mais vaidosa. Aquela parte mais vaidosa, mas nem disse nada, andei ali uma semana com aquilo e não passava, colava-me aqui as camisolas todas. Que maravilha. Vou deixar andar enquanto nisso for. Espetacular. E depois os jogos, como é que se funciona também nos jogos? Porque vocês entram e, claro, que se estiverem a sofrer, eu diria que, entre aspas, um massacre da equipa adversária, o guarda-redes está sempre ativo, perto dos seus centrais e por aí fora. Mas há largos períodos de tempo que vocês estão completamente sozinhos no campo, abandonados lá atrás. Como é que vocês olham para o jogo também dessa forma? Já desde miúdo foi uma coisa que mesmo a jogar me fascinava esse tempo, porque naquela altura, como eu disse, o Sandinense tinha umas equipas fortes e normalmente jogava sempre para ganhar, ou seja, eu tinha menos tempo de jogo de baliza naquilo que era os ataques do adversário e dava mais tempo para estar atento. E foi sempre uma paixão que eu tive, foi enquanto
a gente estava a atacar muito mais e eu gostava de tentar perceber o jogo e a dinâmica daquilo que acontecia. Às vezes estava ali parado de trás e sempre fui uma pessoa que falei muito atrás na baliza, até berrava com ele e dava umas caralhadas, porque gostava de estar ali a entender o jogo. Sempre fui até, eu não sei como é que os outros guarda-redes vivem isso, mas eu vivia ali para tentar aprender um bocadinho mais do jogo, ter umas noções mais básicas e ver as movimentações dos meus colegas. E depois atrás via que ele não ia fazer aquilo e via que aquele ali estava sozinho. Este gajo, em vez de não pôr a passa bola ali, parou o gajo sozinho ali, a gente até gesticulava sozinho, começava na cabeça. E vivia muito assim aquilo atrás, a tentar perceber como é que a equipa podia melhorar ou não, e depois era um bocado chato eu até, que chegava ao intervalo e dizias, mas tinhas ali aquele sozinho, porque estava atrás, sozinho. Consegues ter uma percepção diferente. Via aquilo e era, basicamente passava os meus jogos a ver aquilo, e depois um gajo a festejar os golos sozinho. Pois é isso. Ninguém via, o gajo estava sempre a festejar os golos sozinho, assim, não tem piada nenhuma a festejar sozinho. É que também convinha eles não virem ao teu encontro, porque se viessem, podiam originar logo a saída rápida do meio campo. Essa lei. Ainda não tinha? Ok. Eu até, curiosamente, há ali uma transição em que eu passo de infantil para iniciado, e havia ainda aquele... Podia atrasar a bola ao guarda-redes? O guarda-redes, não é? A gente pegava na bola outra vez e saía novamente. Pai, vocês queimavam tempo para caneco. Não, se estivéssemos a ganhar era sempre para fazer aquilo. Curiosamente, passo para iniciados e ao terceiro jogo, tanto o Mr. Zeca Santos me chamou a atenção daquilo. Segundo lance do jogo, há um atraso para trás e eu agarro a bola e o ar... Então, não aconteceu nada. Isso era o ano passado. Agora não pode. Ninguém me disse nada. E estava o Mr. Zeca que era nervoso, assim, babava-se todo. Peralta, eu tanto te avisei, não tens inteligência nenhuma. Por isso, a outra também, a outra lei que estavas a falar, também na altura ainda não existia. A gente também não passava grande cartão a isso, não é? Claro. Há uma vontade inerente de todos os guarda-redes poder um dia marcar um golo ou nunca pensaram sequer nessa hipótese? Eu marquei um. Por acaso marquei. Recordas-te bem disso? Recordo-me, sim, senhor. Por acaso recordo-me disso. Até era uma fase, estou a jogar em São Romão e tenho uma lesão grave, partiu o tornozelo e o prónio. Só fazes lá um ano? Só faço lá um ano e tenho que estar, depois um ano quase, 9 meses parado, ou seja, 4 deles na cama com um peso e com o pé para cima. E claro, venho dessa fase e é normal não conseguir arranjar nenhum clube para conseguir jogar. Claro. Então, nessa época, estou a fazer umas corridas para ver se começo a melhorar daquilo. Ao ritmo, à forma. E o António Mota, que era presidente, e o Tom Mané, que eram presidente e vice-presidente do Campelos. Campelos estava sem um guarda-redes, tinha tido uma lesão grave e pergunta, podias vir? Mas eu ainda manco tanto a correr, não sei se... vamos treinar e vamos ver se... Tentámos, não é? Pelo menos. Se eu conseguisse. Consegui, o Campelos estava em primeiro e se eu conseguir, que era para tentar subir à divisão de honra, ou seja, neste caso era a Pro Nacional. Exatamente, era a super honra na altura. Exatamente, sim. A tentar subir, estava na primeira a tentar subir à honra. E como estavam ali em primeiro, eu lá fui e lá consigo jogar, lá consigo voltar ao futebol através do Campelos. E nessa época há um jogo com o Operário de Famalicão que o Campelos está a jogar como o caneco e estamos a ganhar, acho que 11-0. Não, minto, 10-0. E há um penalti, aos 90 e tal. É a minha oportunidade. E nós tínhamos falado isto todo brincadeira. No dia que houver um penalti que está com o Nuno, que era o capitão do Campelos, no dia que houver um penalti que esteja 4-0, que o resultado já esteja favorável, não foi por estar os 10-0, não foi por falta de respeito com o Operário. Sim. Já tinha sido um dia que esteja combinado. Assim, vais ir lá bater, que é para bater o gol. E lá fui, eu não sei, eu acho que dei um balote para a baliza. A bola entrou e foi a única vez que marquei o golo. Mas realmente eu acho que não deve haver nenhum guarda-redes que não pense em marcar um golo, E ali já estava o resultado avolumado, claro. Mas eu imagino que num e a equipa até precisar um guarda-redes vai à área e marcar. Para um guarda-redes, para um ponta-lança é fantástico, certo. Ou para um defesa, porque marcou o golo, deu a vitória, ou deu uma passagem a outra eliminatória.
Mas para um guarda-redes ainda é muito mais, porque não é uma coisa que seja sequer habitual. Exatamente, É a é única isso. vez na carreira que vai fazer aquilo. É isso. Pá, eu acho que é um sentimento de, foda-se, também sei marcar um golo. E sabem festejar, não? Epá, isso é que já não. Acho que já não. É que o avançado, o médio, que está habituado a fazer golos, já começa a pensar, pá, vou festejar assim, vou festejar assado, dependendo depois do momento do jogo. Eu diria que o guarda-redes não tem isso sequer na mente, não é? Ainda há Como é que eu vou pouco tempo, festejar isto? Há um guarda-redes qualquer que marca um golo. Vai, pá, há 2 meses. Eu não me lembro que equipa é. E marcou o golo e depois ficou assim... parado, eu nem sabia bem. Agora, o que é que eu faço? Eu acho que nenhum está preparado, porque sabe perfeitamente que a nossa posição é para evitar o golo e não para marcar, não é? Acredito mais que já esteja preparado para fazer, para defender um penalti, que fazer ali algum festejo, propriamente para marcar. Acho que ninguém está preparado para o festejo, nem sabe o festejo. Paralto, a festa do golo, a festa do futebol é o golo, porque vibra-se na bancada, dá-se vitórias, enfim. Mas como é que se sente um guarda-redes também quando durante toda uma partida evita 3, 4, 5, 6 bolas de golo claras e não tem aquela emoção vinda da bancada do que aquele que depois faz o golo lá na frente? Eu costumo dizer que um guarda-redes, e vão-me perdoar os outros jogadores, não é? Nomeadamente, eu costumo dizer os jogadores da frente, eu acho que um guarda-redes é um gentleman, ou seja, possivelmente, e nós vemos isso no futebol moderno, vemos isso, é aquele que mantém uma postura diferente. Dificilmente vemos um guarda-redes a agredir alguém, dificilmente vemos um guarda-redes a dirigir-se de uma forma menos própria a um árbitro ou a um dirigente. Normalmente o guarda-redes mantém aquela postura mais, como é que eu ia dizer, mais de homem, mais estável, mais sozinho. Eu ia perguntar isso também, porque olhando para os jogadores, é verdade que os jogadores de campo, sem ser o guarda-redes, há mais, mas normalmente vemos muito menos treta entre os guarda-redes do que vemos com todos os outros jogadores. É aquilo que eu digo, o guarda-redes é um gente. O guarda-redes acho que se habituou a estar sozinho, àquela parte em que tem que estar no jogo, tem que estar sozinho, tem que fazer a sua própria leitura. E acho que se habituou em que o futebol é aquilo. O futebol é o jogo, é a bola chegar ou não à baliza, a bola chegar ou não pelo ar, a ter que sair, a ter que medir uma profundidade. E habituou-se tanto a estar sozinho que já não se importa tanto com aquilo que não é a envolvência concreta do jogo, não é? Mas só com o jogo em si. E é por isso que eu digo que o guarda-redes, e nós vemos isso, são os cavalheiros, são os gentlemen, são pessoas à parte no futebol. E aquilo que me estás a dizer, muitas vezes, ou seja, viver aquela situação em que a festa do golo nunca é dirigida ao guarda-redes, mesmo que ele, antes de haver o golo, tenha feito 4 ou 5 defesas que tenham evitado o golo da própria equipa. Ou seja, até pode ter feito isso. O resultado até se pode ter acontecido porque evitou na baliza da sua equipa. E tantas vezes vemos isso acontecer. Exatamente, acontecer. Mas depois o que é que... o golo que deu a vitória. Mas isso é normal, o futebol. Eu acho que todos os guarda-redes estão habituados a isso. Eu acho que um guarda-redes vem satisfeito no final de um jogo, com a vitória, mas satisfeito com aquilo. Não, eu estive bem, tive um nível... Acho que um guarda-redes consegue ler melhor o tipo de jogo que faz e consegue lidar ainda melhor com a pressão. Ainda há pouco vimos isso com o Varela, que estava a ser bastante criticado, e agora vamos a fazer um jogo na Suíça. Ou seja, a mentalidade do guarda-redes acho que está um bocadinho acima dos outros. E acho que é muitas das vezes desvalorizado e demasiadas vezes crucificado, não é? Porque um ponta-lança, falhou 10 vezes. 10 vezes. Essas 10 vezes até podem ter ditado derrotas ou não empates, ou seja, a perca de pontos. Mas o guarda-redes, se o fizer acontecer, vem na capa do jornal. Mas se fizer 9 defesas que evitaram a equipa ter ganho 1-0, não vem. Vem lá uma coisinha pequeninha, a atribuir-lhe uma pontuação grande, mas não vem esse protagonismo. E como é que se lida com isso? É o que eu digo, um guarda-redes acho que já sabe que a vida é aquela... Tem que ser mais forte mentalmente. Exatamente. Todos eu acho que o jogadores. guarda-redes, e cada vez mais se vê isso no futebol moderno, é mais forte que os outros todos. Não vemos um guarda-redes a barafustar, a baixar a cabeça, não vemos isso. E nós hoje em dia, quando se vê que são poucas também as entrevistas que existem a guarda-redes, são minutos, não é? Que vai entrevistar este, vai entrevistar aquele, mas quantas vezes vimos o Varela a falar, quantas vezes vimos o Diogo Costa, e o Diogo Costa mudou isso muitas vezes, quantas vimos o Rui Patrício, não é? A falar, ou seja, existe muito pouco espaço
para um guarda-redes falar. Eu pergunto, vocês já foram fazer uma entrevista a um guarda-redes? É verdade. E perguntar-lhe, como estás a perguntar a mim, até a um profissional, pá, o que é que sente, o que é que achou do jogo, mas não fazem isso. Não fazem isso porque pá, é um protagonista solitário, mas que já sabe, já vive aquela vida solitária, já sabe que é dele, está tranquilo, e por isso que eu digo que é um cavalheiro, é um gentleman. E quando vamos falar, normalmente, não é que os outros falem mal, mas um guarda-redes consegue acertar em 90% das coisas, ou seja, Aquilo ter que uma aconteceu no capacidade jogo. de exatidão na análise que vai fazer muito superior a todos os outros. Que maravilha. Há aqui uma coisa que eu também te quero perguntar, porque eu tenho feito a rúbrica Inquieto Balneário, que é uma paródia autêntica, apresentada normalmente pelo capitão ou por aquele mais bem falante, e não há um Inquieto Balneário que nós tenhamos ido em que os guarda-redes tenham todos pseudónimos, têm todos alcunhas, têm todos nomes esquisitos que são atribuídos. Também sentes que o guarda-redes é provavelmente aquele que mais vezes brinca com o plantel também Isso. nesse Eu sinto que mesmo os nome. guarda-redes são, dentro de um plantel, das pessoas mais preponderantes. E já não falo daquilo que é a parte do jogo, a Do parte jogo em si, exatamente. desportiva, a parte em que ele tem que estar lá. Falo naquilo que é a parte do grupo. E se nós for pegar, e acho que quem nos está a ver, toda a gente sabe disso, que seja jogador, que não seja, chega um balneário, um guarda-redes, é uma figura carismática. Aquela preponderância que se calhar ninguém vê nos jogos, que ninguém... no balneário os colegas não. Os colegas veem isso, veem que o guarda-redes, eu falo por mim que era assim, falo pelo Luís, por exemplo, o guarda-redes que ainda está no Sandinense, com figuras de pro, ou seja, do balneário, que são figuras com boa disposição, bom arbitramento, metem-se com toda a gente, também levam tanga de toda a gente, ou seja... São figuras pro. E isso que estavas a dizer é verdade. No Inquieto Balneário, se formos a ver, todos eles têm esta alcunha. São pessoas bem dispostas, de bem com a vida. Normalmente o guarda-redes é assim, lá está. A parte de ser mais solitário, se calhar, também faz com que as adversidades não sejam tantas como para os outros. Também é verdade. Não sejam tantas. E uma coisa importante, que eu, nestes anos todos, fui sempre vendo... O núcleo dos guarda-redes, normalmente ou 2, ou 3, ou 4. São poucos. Normalmente, e é uma posição em que joga um e o outro, dificilmente tem possibilidades de entrar, ou na taça, ou seja, mas é um grupo coeso. Dentro do plantel, se calhar aquele mini-grupo é o mais coeso de todos. Normalmente, os guarda-redes, ao contrário do que as pessoas pensam, até se dão bem com eles todos. Eu ia-te perguntar isso, porque é sempre uma questão muito interessante falar-se disso, porque o jogador de campo, seja um central, vai ver o quinto cartão amarelo, vai ficar um jogo de fora, vai se lesionar, vai ser expulso. O lateral, um jogo, não vai estar bem, vai entrar o outro lateral. O guarda-redes dificilmente joga. Ou seja, há competitividade dentro do plantel com os jogadores, que todos querem jogar, mas diria que todos eles, ou quase todos, têm oportunidade para jogar. E os guarda-redes já não é bem assim. Lutam diariamente para poder jogar, mas dificilmente vão jogar. Ou seja, tem que haver... Há aquela relação, obviamente, de competitividade, porque todos querem ter o seu espaço, sabendo que muitos deles vão chegar ao final da época e não vão ter um minuto somado, ou se calhar 2 ou 3 minutos somado na última jornada para fazer campeonato. Infelizmente, a posição tem... Como é que vocês conseguem também fazer este tipo de gestão? Porque, no fundo, estão a competir entre si, É aquilo que eu digo. Não, é bom quando existe competitividade, quando se tem 3 guarda-redes com um nível elevado, a competição é boa, é sadia. Todos vão aprender. E todos vão aprender. Mas, acima de tudo, lá está. É esse grupo, aquele núcleo dentro do outro núcleo maior, que é o balneário, apoiar-se uns aos outros. Dificilmente eu vejo um guarda-redes que seja suplente. É óbvio que há casos assim, mas dificilmente vejo um guarda-redes que não jogue tanto, seja mais suplente que o outro, a não apoiar o outro. Okay? E mesmo o que joga está sempre também disponível para aquilo que é o outro. Algum problema familiar até que tem, algum problema no carro... Se ligar ao outro guarda-redes, ele está sempre disponível para ajudar. E acho que é isso que vai levando a que as coisas corram bem. E a maior parte das vezes vemos os guarda-redes a entrar ou porque o outro foi expulso ou porque teve uma lesão. Certo. E conseguem competir ao mesmo nível. Porquê? Porque também existe esse espírito saudável entre eles. Ninguém gosta de ficar de fora. No Lógico. Futebol,
Pá, é uma azia do que toda a gente sabe isso, não é? É uma azia Claro. tremenda, ninguém gosta de ficar de fora. Mas se existir essa boa relação, que acho que existe na maior parte dos casos, epá, a coisa passa. E toda a gente trabalha, mas trabalha afincadamente. Não há um que diga assim, eu não vou fazer isto para não estar fogo num jogo. Não, não. Aquilo que vi foi que toda a gente sempre tentou dar sempre o máximo, sendo melhor, sendo pior, sendo superior ou inferior. Mas acho que os guarda-redes sempre tentaram dar o máximo. Por isso é que eu vejo... Pronto, cada vez é o que são guarda-redes chamados, o primeiro, é o guarda-redes suplente o primeiro a reconfortar o guarda-redes titular quando falha? Normalmente sim. E se calhar podia dizer assim, se falhasse eu vou... A seguir vou eu, não é? Vou eu, estou mais perto assim. Mas não, as pessoas até fazem isso inconscientemente. Porque sabem, lá está, que é uma posição ingrata. Claro. E pensam assim, e se fosse eu? Pois. Também gostava que viesse alguém à minha beira e que me desse umas palavras de alento para as coisas. E vi isso. Eu tive sempre a felicidade de todos aqueles que foram meus colegas. Uns marcaram mais do que os outros, mas todos aqueles que foram também meus colegas, comigo a jogar, mesmo o contrário. Eu acho que eles também podem dizer o contrário, o mesmo de mim, quando aconteceu ao contrário, eu sem jogar, eles a jogar. E tive sempre essa sorte de ter grandes colegas. E acho que aquilo que acontece comigo, se calhar vamos ver aqui no futuro, também deve acontecer com todos. Quase certeza absoluta. Com todos. Pronto, vamos fazer aqui uma série de perguntas para respostas. Não precisam de ser tão rápidas, mas perguntas divertidas, com curiosidades. Estiveste em alguns clubes, maioritariamente no Sandinenses, mas passaste por outros clubes, o Campelos, passaste pelo já não recordo agora também o Turcatense também, exatamente, São Romão. E a minha pergunta é, em todos os clubes tinhas alcunhas e quais eram? Tinha por acaso isso comigo, tens um bocado de azar na pergunta, porque eu vou dizer uma brincadeira, isto não é, mas também é para puxar a moral para cima. O nome Peralta ficou marca registada. Ficou marca registada, né? Pois era isso. Ficou marca registada e nunca arranjaram uma outra alcunha nessa, porque não dava. Já era o Peralta, ficou marca registada e coisa e tal. A maior parte dos guarda-redes assim tem, não é? Assim tem. O caso, então, vamos falar do Luís Vieira também. Quando ele aqui estiver, que a diga, o João Viana também, o Talaia também tinha, quando estava em São Pai lá connosco, o próprio João Nuno em Santo Trocado, ou seja, mas eu já tinha aquele Peralta de marca registrada, aquilo ficou e então toda a gente, Peralta, uns diziam Peralta, outros diziam Peralta. Eu lembro quando fui jogar para o São Pai de Arcos, a primeira camisola que tinha, eles em vez de pôr Peralta, puseram Peralta. Mandei corrigir e eles, em vez de pôr Peralta, puseram Peralta, meteram um L depois. Ou seja... Mas ficou sempre aquele nome, o Peralta ficou quase como marca registada e é porque o nome que, mesmo alguns na vida profissional, mesmo alguns também. Ainda hoje. Que é por esse nome que fiquei conhecido. E o maior frango que tu já deste? Recordas-te bem, não? Recordo. Grande frango. Eu sempre coisa a falar, grande frango. Ainda bem que antes não havia tal. Os jogos não eram tão filmados, que ele ainda ia para os apanhados. Recordo, vamos jogar um Sampaio de Arcos com o Soarense para a taça, acho que os oitavos final da taça AF Braga. Estava no Sampaio de Arcos, o treinador era o Hugo Cajuda, que agora é empresário do Abel, o filho do Sim. E o jogo estava a correr-nos bem, 1-0, nós a ganhar, aquilo estava para 85 minutos. O árbitro marca um fiscal, um fora de jogo para o Soarense, ou seja, a nosso favor, do jogador de Soarense. E eu, agarrei a bola, não é? Com toda a tranquilidade do mundo, ponho a bola no chão para bater o pontapé livre. Veio um jogador de Soarense por trás de mim, que estava no lance e depois caiu lá desamparado. Rouba-te a bola. Roubam a bola, beleza, e eu estou tranquilo, e o árbitro, gol. O árbitro para mim, eu não apitei para fora do jogo. E eu assim, então, eu com a calma do que pôr a bola, e o gajo vem,
lá para dentro. Eu nem eu ia tratar mal por me ter tirado a bola. E afinal foi golo. E afinal foi. Que Mas vergonha, esse tipo de gols pá. acontecia mais antigamente do que acontece hoje em dia. Hoje em dia, sim. Se Até calhar, porque depois há o espaço, aquilo é uma o desconcentração, limite. é verdade. A gente devia ter visto ou ter ouvido o árbitro apitar. Não apitou, realmente eu vi o fiscal de linha, mas é preciso o árbitro apitar. Pois é, marcar. E esse ainda para mais ditou a eliminação de Sampaio Ei. de Arcos e fiquei com a cabeça. Não há... E acho que há outro jogo também, que foi um jogo que me ditou, que é uma final da Taça, contra o Santa Eulália, em que acho que não sei se é o Zezé, se é o Nelson, já não me recordo bem. Chutam, pá, eu vou assim para agarrar a bola. Aquilo estava 2-1, eles já estavam a ganhar. Pá, não sei como é que mete a mão à bola, a bola bate-me e cai no chão e entra para a baliza. Eu assim, com toda a gente a ver. Aquelas mãos de mangueteiro. É grande fraude. Depois um gajo tem que ouvir. Oh, pronto, tens um frangueiro do caralho. Pronto, um gajo já sabe isso, mas... Mas pronto, aconteceu. Mas foram esses, se calhar esse não tanto, mas esse que o Soarense marcou-me mesmo. Foi mesmo uma asneirada daquelas. Pois, daquelas. Hoje os guarda-redes tocam a bola para os lados, para os centrais. Hoje nós vemos jogos em que o guarda-redes não é o primeiro, é provavelmente o segundo ou o terceiro jogador que mais vezes tocou na bola com passos. Antigamente não, estavas para a frente. Assistência para golos. Tinha algumas, porque antes havia muitos Chutavas e isolavas o avançado. Exatamente, porque eles iam tentar disputar a bola de cabeça, mas a bola passava e isolava um dos... que havia antes aqueles extremos puros, não é? Sim. Lá entrava, lá fazia a diagonal e ficava com a bola sozinha e marcava. Curiosamente, alguns jogadores ali do Sandinense, até na formação, aproveitava, eu batia até bastante longo, com a bola na mão batia bastante longo, e lembro-me que havia o Jota, aproveitava muitas vezes, foi o miúdo, depois saiu para o Maria da Fonte, agora está emigrado, e o Zezé, o atual avançado do Selho, também aproveitava muito, não jogava muitas vezes, jogava lá na ponta, e ele mais na linha, aproveitava também muitas vezes esses lances, o Zé Alberto igual, ou seja, havia muito aquele conceito, punhas lá na frente e a bola ficava ali, ninguém tocava de cabeça e isolava aí. É capaz, devo ter para aí algumas a isolar, não pela qualidade do chute em si, mas porque os outros não acertavam. Também por aí. Peralta, guarda-redes, capitão ou não? Hoje fala-se muito por causa de só o capitão poder falar com o árbitro. Nem penso duas vezes a responder a isso, sim. É? Ainda há pouco disse que o guarda-redes é um gentleman. Se é um gentleman, possivelmente é aquele que mesmo melhor estando sabe, mais longe dos lances. Melhor sabe. O ano passado, no Sandinense, Campeonato de Portugal, já o acontecia também quando estava no Trocatense, os árbitros têm um respeito singular pelos guarda-redes. E quando vier aqui um árbitro, perguntem isso. Normalmente são aqueles que melhor se conseguem dirigir a ele. Vai-me perguntar, como os treinadores dizem agora que mas o guarda-redes vai sair da baliza para ir falar com ele ao meio campo. A questão do respeito mútuo, se calhar o olhar basta. E o árbitro está muitas vezes também junto à área. O guarda-redes também fala e consegue falá-lo ao intervalo. Não é preciso falar muitas vezes, é preciso falar bem. Claro. Poucas e bem. Por isso de um guarda-redes, porque está longe, não pode ser capitão. Então se o homem tem... acho que o Varela é capitão do Vizela e do Vitória e bem. É porque é o homem que se calhar tem perfil para aquilo. Sim, sem dúvida. Eu acho que um capitão não pode ser escolhido por causa da posição. Tem que ser pelo perfil que tem. O perfil que tem como homem no balneário, como líder, que se transmite para o campo e depois também se transmite para o árbitro. Exatamente. O árbitro também se sente quem é o líder. Sem dúvida. Okay? Sem Agora, dúvida. essa treta dos treinadores atuais que dizem que o guarda-redes não pode ser capitão, por mim, sim, o guarda-redes deve ser capitão. E agora esta pergunta mais melindrosa um bocadinho. Peralta, o que é que tu hoje, por exemplo, como treinador, não aceitarias que o Peralta tivesse feito lá atrás? Isso é um bocado difícil. O facilitismo. Se calhar tive uma carreira engraçadinha para aquilo que é o futebol regional e para aquilo que é o Campeonato de Portugal. Nunca passei além disso e acho que já cheguei bastante longe para a qualidade que tinha, mas vejo que se calhar
se me tratasse de outra forma, quando a gente fala disso, fala a vida que leva durante a semana, se calhar podia ainda ter feito algo mais, até podia, nunca sei disso, se calhar a qualidade nunca depois se também sabe, exatamente. vem ao de cima. Mas eu hoje nunca permitiria, ou aconselhava sempre, qualquer guarda-redes que eu treinasse, como o fiz, e agora este ano, enquanto estive no Sandinense, a minha primeira experiência, é que não facilitem nisso. Pá, o descanso, é uma posição específica, o nível de concentração ainda tem que ser mais elevado com os nossos colegas da frente. Pá, e acho que foi sempre um erro que eu tive. Foi, não era desleixado, completamente desleixado nisso, mesmo a nível de alimentação. E acho que hoje em dia não permitia isso. Se eu soubesse disso de um guarda-redes, estava lixado comigo. Pois. Porque eu sei as coisas erradas que tinha feito, pá, e não ia permitir que alguém que estivesse comigo a fizesse o mesmo. Acho que esse ponto era o único ponto que eu mudava, porque pá, acho que é um ponto crucial para um guarda-redes. Sem dúvida. Peralta, o que é que vem primeiro? O talento ou a dedicação plena? Dedicação plena. Acho que o talento... Costumo dizer que o talento é inato e depois trabalha-se. A dedicação ou a queres ter ou não a tens. Okay? Sem dúvida alguma. Uma coisa já nasce com nós e pode ser trabalhada. A outra coisa tem que ser a nossa vontade a querer fazê-la. Ou seja, a dedicação tem que ser tu mesmo a definir isso. Definir isso como a tua atitude do treino e a atitude que queres ter na época que vai começar. O talento já lá está. Pode ser mais bem trabalhado, menos trabalhado, pode ser bem colocado em jogo ou mal colocado em jogo, mas já existe. Pá, a dedicação tem que ser tu. Por isso, se tu tens de ter essa decisão, acho que é o mais importante. Pá, tens a decisão de te dedicares, que é o mais difícil. Hoje, o que é que tu dirias ao Peralta com 18 anos, que sobe aos séniores? Que palavra lhe dirias? Epá, trabalhar mais um bocado e menos noitadas. Trabalha, Trabalhar mais um bocado e menos noitadas. Tive a felicidade de poder subir num bom clube a sénior, num contexto totalmente diferente daquilo que é a realidade de hoje, numa segunda divisão B, que é uma exigência totalmente diferente. Pá, e também não havia os conselhos que a gente hoje tem, nem o acesso à informação que hoje tem. O único conselho que eu dava a mim mesmo era a tal dedicação, que é aquilo que estávamos a falar na pergunta anterior. Se calhar dava um conselho a mim, pá, dedica-te, faz disto, tens esse sonho, dedica-te, faz algo mais por ti. De resto, eu olho para trás e vejo que posso não ter construído uma carreira de jogador de elite, de Primeira Liga, também não tinha qualidade para tal, mas fico super feliz, orgulhoso com a carreira que tive, com o nome que construí. Acho que em qualquer clube que tenha jogado, mas toda a gente gosta de mim, pelo menos, aparentemente, toda a gente gosta de mim, sou muito bem recebido em todo lado. Bastante conhecido, eu não preciso ser conhecido no mundo fora, como alguns. Pá, o reconhecimento das pessoas da minha terra, das terras envolventes, chega para mim, já é um orgulho. Saber que aquele pouquinho que fui fraco, mas que marquei qualquer coisa, ou seja, criei a diferença sempre onde estive. Pá, pode não ter sido no campo, pode ter sido no balneário, pode ter sido junto dos adeptos, mas saber que marquei qualquer coisa já me enche de orgulho. Agora, se fosse agora dar-me um conselho, dizia, pá, anda muito mais, precisavas de andar muito mais. Andamento às tropas. Andamento às tropas, precisavas de andar muito mais. Peralta, muito obrigado por esta conversa. Foi um belíssimo pontapé de saída neste Pardão. Foi bom recordar algumas das coisas. Sem dúvida. E vamos ter aqui muitos mais guarda-redes, alguns que estão ainda na atualidade, outros que já passaram também pelas balizas e que terão também eles certamente muitas histórias para contar. Obrigado pela tua participação. Obrigado eu, Filipe. Continuação. Bem, e colocamos aqui o ponto final neste primeiro Pardão, aqui na Inquieta. Vamos trazer muitos e muitos guarda-redes com boas histórias, com histórias provavelmente que nem eles contariam em contar, mas aqui vão ter que as contar e vão ser certamente muito divertidas num programa
que estará no ar até ao final da temporada. Vamos falar com muitos e muitos guarda-redes. Tem o apoio da Perfeito Sinal, tintas e vernizes, e por isso mesmo fica o meu agradecimento. E claro, um forte abraço a todos que continuam desse lado, semana após semana, rubrica e após rubrica, aqui também na Inquieta. Regressamos no próximo programa com mais um guarda-redes, com mais histórias, com mais apelidos, quiçá. Veremos no próximo programa. Até lá, um forte abraço.